Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. E está no ar mais um programa TPM. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Federico Garcia Cipriano e a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Você sabe o que é hiperidrose? Hiperidrose. Ainda não? Então vai descobrir tudo isso hoje no TPM. Estou junto com a Zezenagem também. E a gente não estava discutindo aqui um monte de coisa. A Zezé é apaixonada com umas histórias, né, Zezé? Verdade. Bom, agora, muito prazer tê-lo aqui. É um assunto muito delicado até, porque algumas pessoas têm vergonha desta doença, né? Porque hiperidrose é uma doença. Eu queria que o senhor explicasse o que seria hiperidrose, para quem ainda não sabe. Sim. Então, hiperidrose. Hiperidrose quer dizer suar muito. E suar muito em algumas áreas do corpo. A doença se manifesta mais na palma das mãos, nas axilas ou na face. E alguns pacientes queixam de um suor aumentado também na planta dos pés, né? E é um suor que não é controlável pela pessoa, ela pode estar muito bem, de repente começa a suar. Alguns fatores emocionais, nervosismo, ansiedade, fazem com que ela comece a suar muito. E realmente torna-se um problema emocional, de relacionamento, de trabalho, realmente muito importante. E muito desconfortável para o paciente. Entendi. Doutor, quero saber de uma outra coisinha. Que também a gente observa, a gente como mãe já teve as meninas adolescentes. Numa fase, vamos supor, antes da menina menstruar, você sente que ela tem um cheiro um pouquinho forte no suor. O que seria isso? Bom, nessa fase da adolescência existem vários fatores hormonais que levam a mudanças no corpo por inteiro. Tá? E o suor, em algumas regiões do corpo, leva a alguma decomposição de bactérias. Essas bactérias produzem toxinas e isso aumenta um pouco o cheiro do suor, porque o suor normalmente ele não tem cheiro. Então, como o organismo está passando por essa fase, gente, presta atenção nisso. Como o Suor organismo, isso, não tem cheiro. não tem cheiro. O suor, Eu então, achei que tivesse. isso. O que acontece é que aquelas regiões muito úmidas são colonizadas por bactérias e as bactérias se reproduzem. E nessa região elas eliminam algumas substâncias que levam a essa produção de suor aumentado. Tá, mas isso não tem. A doença simplesmente aumenta o suor, a hiperidrose. A hiperidrose aumenta a produção de suor. O cheiro é uma consequência desse suor. Hormonal. Isso. Agora, voltando também, dando uma sequência a isso, não só nessa fase, gente, me desculpe, minha voz hoje está um caos, para variar. Mas ele vai cuidar de mim, viu? Meu fizema, ele vai melhorar 100%. Ai, credo. Estou aqui passando uma lábia nele que vocês nem imaginam. E, doutor, diga uma coisa pra gente. Quais são, talvez, o tratamento, ou mesmo a prevenção, se é que existe, sobre a hiperidrose? Ok. Bom, prevenção realmente não existe. É uma doença que já se manifesta desde a infância, piora na adolescência. As formas de tratamento, existe um tratamento que seria menos invasivo, que seria um tratamento praticamente clínico, consistiria na aplicação de botox nas axilas ou na palma das mãos. Interessante, gente. Botox não é só para beleza, para esticar a birosca, olha aí. Mas temos que entender por que é aplicado Botox. Porque quem produz o suor são as glândulas sudoríparas, que estão localizadas nas axilas e nas mãos. Mas esse estímulo, tem glândulas, isso, tem muito músculo. O músculo elimina o suor. Mas quem faz com que as glândulas produzam o suor é o cérebro. O cérebro manda o estímulo por uma cadeia de nervos que passa pelo pescoço, entra no tórax, e do tórax ele vai para as axilas, para as mãos, para os pés. O que faz a cirurgia? A cirurgia, ela não atua nas glândulas, ela atua naquele nervo que está localizado dentro do tórax. Porque seria impossível alguém ressecar as glândulas. Não tem como fazer isso. Seria impossível alguém operar o cérebro para fazer com que aquele centro do suor seja operado e produza menos suor. Então, o que nós fazemos é ir naquele nervinho dentro do tórax, daí a cirurgia ser feita por um cirurgião torácico, que é o meu caso, e se faz uma cauterização daquele nervinho. O Botox ele já tem uma ação na glândula.
ele impede que a glândula elimine o suor. Mas é um efeito temporário. Ao passo, mais ou menos uns 4, 5 meses. Aí pode refazer. Aí o paciente volta a suar novamente. Tá, mas aí ele pode refazer. Poderia estar refazendo Que é o a aplicação. mesmo Isso. efeito nosso de estética. A gente vai para dar uma explicada aqui né? Já o tratamento cirúrgico ele é definitivo, porque se nós estamos cauterizando aquele nervinho, ele nunca mais vai suar mais na palma das mãos ou nas axilas. Mas corre-se um risco de aparecer em outro lugar depois. Mas isso é muito interessante. A gente vai falar depois, que eu quero que me explique, que eu já li muitas vezes isso, inclusive algumas pessoas que eu conheço que têm esse problema já falaram. Que já operaram? Não, então, e tiveram esse problema. Sim. Depois passou a ter essa hiperidrose em outra local, região do corpo. Mas eu quero que o senhor explique já, porque antes eu quero dar um recadinho para você, Vivenda do Brasil. Se você ainda não conhece, são cosméticos inteligentes para pessoas inteligentes como você que assiste o TPM. Então preste bem atenção neste recadinho.